Não é a Casa de Papel e nem GTA. As cidades ficam aqui no Brasil e as imagens são reais. O cara tá com uma bazuca no ombro, vocês não estão entendendo. Thiago, sai daí. Meu Deus do céu, muito tiro, olha só. Pelo amor de Deus. Essas cenas cinematográficas que você viu aconteceram nas cidades de Criciúma e Cametá. Elas ilustram um tipo de crime que acontece no país há algum tempo, mas tem aumentado nos últimos anos. Especialistas e autoridades de segurança têm chamado de novo cangaço esses mega assaltos a instituições financeiras que vem acontecendo no país. Mas de onde vem esse termo e qual a relação entre o cangaço clássico e esses crimes que vem acontecendo atualmente? E por que esse tipo de crime vem aumentando aqui no Brasil? É isso que você vai entender nesse episódio do Contexto. Para entender melhor essa história de novo cangaço, eu conversei com a professora Jânia Aquino. Ela é doutora em Antropologia Social pela USP e pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará e estuda há anos esse tipo de crime. Então, o novo cangaço é um termo, né, que foi criado por delegados de polícia e também oficiais da PM para denominar esses assaltos, essa referência ao cangaço, que é um fenômeno social, né? E assim como os bandos de cangaceiro, essas quadrilhas numerosas de assaltantes portando armamento pesado, elas afrontam a polícia, atacam a polícia. E esse enfrentamento você não vê em outras atividades criminais. A Jânia explica que o termo novo cangaço surgiu no final da década de 90 e se consolidou nos anos 2000. Na época foi usado para se referir a ataques de grupos criminosos que invadiam municípios do Nordeste para assaltar bancos e carros fortes, muitas vezes tomando conta do local. O caso dos irmãos Carneiros, por exemplo, é um dos mais famosos, segundo a pesquisadora. Esse modus operandi foi então logo associado ao dos cangaceiros do século XX, apesar desse termo, segundo a pesquisadora, não ser a melhor definição. Mas ela também leva a algumas imagens e pode produzir interpretações enganosas, porque de que esses crimes são anacrônicos ou rudimentares, e não é dessa forma, são ações altamente elaboradas, que recorrem a infraestrutura e logística sofisticadas no que há de mais moderno do chamado crime urbano, né? Lá para os anos 2000, as quadrilhas foram preferindo modalidades de roubo mais discretas e silenciosas. Só que nos anos 2010, segundo a pesquisadora, começou-se a perceber um aumento desses assaltos mais truculentos e chamativos que se assemelham ao que é chamado de novo cangaço. Mas por que será que isso aconteceu? Uma das possíveis explicações, segundo a Jânia, é que as quadrilhas tiveram que mudar os seus métodos após fortes investimentos das instituições financeiras em medidas de segurança que dificultavam o planejamento dos tipos de sequestro e roubos a banco mais comuns na época. Mas existem outras possíveis explicações. Uma matéria do jornal Globo do início de dezembro, com entrevistas de especialistas em segurança pública e autoridades policiais, explica que esse aumento dos mega-assaltos pode estar associado a 3 fatores. O primeiro deles é o combate das forças de segurança ao crime organizado. A ideia é a de que os grupos criminosos têm sido descapitalizados em sua principal fonte de receita por uma maior apreensão de drogas pelas polícias nos últimos anos, e pelo maior aparato de inteligência e tecnologia para coibir a lavagem de dinheiro. Por isso, haveria necessidade de planejar essas ações mais elaboradas para superar a repressão policial. O segundo fator é a pandemia, que teria diminuído a demanda de drogas. Esses fatores fazem sentido se for levado em conta o auxílio direto ou indireto a essas quadrilhas por parte de grandes facções, como o PCC, por exemplo, que lucram principalmente com o tráfico. Essa tese foi apontada por diversos especialistas, autoridades policiais e também pelo governador do Pará, Helder Barbalho, após o mega assalto em Cametá. Em entrevista ao podcast do Globo Ao Ponto, o analista criminal Guaraci Mingardi explicou essa relação.
Esses crimes usam armamento pesado, sem dúvida não é de propriedade daqueles que fizeram o roubo, é alugado, cedido, alguma coisa do tipo, o que implica em ligação com alguma organização, mas não que esses crimes sejam das organizações. Tem um apoio, porque imagina só, você tem que juntar 40 pessoas para fazer um crime. Tem que ser 40 pessoas de confiança. Tem que ser especializados, porque tem uns ali que são bons em armamento, são bons no tiro. Outros são mão de obra não qualificada, vão carregar as coisas, vão dar uns tirinhos e carregar as coisas. Agora, tem outros que são mestres em explosivo. Então, existe o grupo que imagina aquilo, o grupo que planeja, e esses daí fazem os contatos com as organizações, com uma organização, né? E aí que vai ceder, vai ajudar nessas coisas. O terceiro fator apontado pelos especialistas seriam as medidas de flexibilização da legislação armamentista. Em abril, o presidente Jair Bolsonaro revogou 3 portarias do Exército que estabeleciam regras para rastreamento e identificação de armas de fogo no Brasil. A avaliação é que ficou mais fácil ter armas sem ser descoberto. Mas como as forças de segurança podem combater esses assaltos tão elaborados? Bom, especialistas apontam fatores importantes, como o investimento em inteligência e em forças-tarefa envolvendo as polícias estaduais e federal, para investigar esses tipos de quadrilha que geralmente são interestaduais. Mas há uma outra questão importante, só que um pouco mais indireta, que a professora Jane Aquino aponta: o encarceramento em massa. O que permite essas coalizões temporárias para a realização de mega assaltos é, com certeza, a prisão. É um desses espaços onde as interações, as associações acontecem. O encarceramento em massa produz a intensa troca de conhecimento entre agentes criminais, produz a constante elaboração de novas estratégias de assaltos, novas abordagens de alvos e metodologias. E eu acredito que se fizermos um mapeamento das quadrilhas que realizam a maior parte dessas investidas, a maior parte das pessoas se conheceram na prisão. É isso, pessoal, e esse foi mais um episódio do Contexto. Se você quiser assistir aos últimos, é só ir no canal do IGTV ou YouTube do Jornal Globo. E fique ligado no que vem por aí. Até a próxima!